Buenas tardes a todos. Sempre é muito bueno vir à Argentina e por isso quero agradecer a Biofarma por a invitação, por a confiança. E vocês vão perceber que eu não hablo espanhol, eu hablo um portunhol. Portanto, algumas coisas podem sair um pouco tortas, então não levem a sério. E se não compreendem, por favor, levantem o dedo e digam, claro, não compreendi, vamos tentar nos compreender. Bem, sempre me alegro porque eu trabalho há muitos anos em integrações avícolas e de porcinas em Brasil e sempre digo que a cozinha ou a planta de alimentos balanceados é o primo pobre. Em geral, é bastante olvidado. E na medida em que avançamos em los seminários, em los simpósios, miramos cada vez mais esse tema ser incluído, que creio que é um ponto fundamental valorado esta área que é de fato a cozinha, não? E temos que compreendê-la como tal. Não adianta ter boas receitas, boas fórmulas, se não podemos aplicá-las se os processos não são capazes. Mas hoje não vamos falar de tecnologia, vamos falar mais de gestão, ok? Uma coisa sempre está vinculada com a outra, então vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, sobre conceitos básicos de gestão, método de gestão. Vou proponer para vocês um método que considero muito importante e que funciona na prática, indicadores básicos. Vamos passar rapidamente por indicadores básicos, vocês vão receber, creio não, Jorge, esta apresentação, então os indicadores estão todos aí e podem trabalhá-los se quiserem depois. Bem, a boa notícia é que, apesar das crises que vivemos, não, talvez sobretudo em Brasil e Argentina, não, momentaneamente, pero as carnes em el mundo estão crescendo, não? E devem continuar, segundo a FAO, em 2020, provavelmente a carne mais produzida e consumida em el mundo vai ser de pochos. Então, independente de qualquer coisa, as coisas vão continuar e Argentina e Brasil, sem dúvida nenhuma, se põem com uma série de vantagens comparativas e somente nós outros não vamos crescer se não fazermos as coisas minimamente bem feitas. E uma das coisas que precisamos avançar, sem dúvida nenhuma, é a gestão das plantas de alimentos balanceados. Tenho trabalhado em vários países e é um tema muito importante. Bem, também, rapidamente, China, o maior produtor de alimentos balanceados, Estados Unidos e depois a União Europeia. América Latina é uma região muito importante também, não? E Brasil como o terceiro maior produtor de alimentos balanceados no mundo, como país. E se miramos a América Latina, todos os países de 2012, segundo a Altec, estão crescendo, praticamente todos, com uma outra exceção, mas todos estamos crescendo em fabricação de alimentos balanceados que vem junto com a produção animal. Bem, podemos começar falando o seguinte, quais são as variáveis críticas em uma planta de alimentos balanceados? Para fazer um alimento de qualidade, o que necessitamos? Então, podemos mirar que temos 5 coisas, fórmulas e especificações. Então, os nutricionistas, em geral, têm que se preocupar, em geral, mais com as especificações, têm que passar as especificações que são necessárias, os estándares e os limites que precisamos em los processos. Por exemplo, dosificação, qual é o erro que vamos aceitar, o DGM, a granulometria, qual é a granulometria que queremos, e assim por diante. Necessitamos também de matérias-primas de qualidade. Matéria-prima de qualidade é uma matéria-prima que está dentro da especificação. E cada empresa e cada país, em geral, tem as especificações para as matérias-primas sobre as quais os nutricionistas formulam. E, final, precisamos de uma planta buena, processos buenos, dosificação, molienda, periodização, significa uma infraestrutura buena. E precisamos pessoas buenas, sem dúvida, e precisamos sistemas de gestão. Hoje vamos falar sobre esses dois últimos aqui. Então, para que essas variáveis críticas são para quê? Para conseguir os objetivos críticos. Quais são os objetivos? Cada empregado, quando entra na planta, deveria perceber isto. O que queremos, o que buscamos em el dia de hoje? Buscamos produzir um alimento de qualidade. E um alimento de qualidade significa seguro, com segurança alimentar. Para isso, temos uma série de instrumentos, por exemplo, 5S, Buenas Práticas de Fabricação, HACCP, ISO, enfim. Essas
e ferramentas procuram reduzir ou minimizar os riscos físicos, químicos e microbiológicos. Então, queremos um alimento com os riscos mínimos em esta parte de segurança alimentar. Mas também temos que garantizar a nutrição adequada. Significa que, em geral, as boas práticas não se preocupam com a nutrição. Por exemplo, se dosificamos com error fósforo ou algo assim, as boas práticas não estão preocupadas com isso, porque não é um risco, nem físico, químico, nem microbiológico. Então, temos que atentar também para os riscos nutricionais para atender as necessidades dos animais. E temos que fazer tudo isto com o menor custo. Então, podemos partir como uma base dessa diapositiva para começar a pensar como gestionar ou gerenciar uma planta de alimentos balanceados. Quais são, em minha opinião, os 3 grandes desafios em plantas de alimentos balanceados, em los diagnósticos que eu hago, de México para abaixo, ok? O primeiro, que temos são os projetos, incapacidade dos processos de atender o que a nutrição requer. Por exemplo, o molino que consegue fazer o DGM que se quer. Balanças e estrutura de dosificação que consigam cometer errores abaixo de 1%, por exemplo. Então, esta é uma parte que nós temos que avançar muito, se comparamos, por exemplo, com a Europa, esta questão de projetos em geral. Precisamos ter projetos capazes de fazer ou entregar um alimento dentro das especificações. Uma outra coisa que é fundamental, temos que ter indicadores representativos e gerenciá-los bem, gestioná-los bem. Em geral, isso também é um ponto falho em los diagnósticos de água. Em geral, não temos muitos indicadores e quando os temos, se miramos os 3 últimos meses, vamos mirar muita variabilidade em los estándares que foram definidos. Então, há muitos problemas de variabilidade. E variabilidade não é bueno para os processos. Por quê? Porque um processo de qualidade é um processo que tem baixa variabilidade. E há um dicho em la administração que diz o seguinte: solamente gestionamos o que medimos. Então, tudo o que nós fazemos e não medimos, não estamos gestionando. Estamos fazendo alguma coisa, mas não estamos gestionando. E solamente gestionamos bem o que medimos bem. Isto, então, entra na questão de mostreo representativo, laboratório mínimo, as coisas que precisam ser feitas para ter informações adequadas. Em geral, temos um problema de capacitação técnica também. Porque se queremos estudar, por exemplo, nutrição ou manejo de granjas, vamos ter muitas oportunidades ou possibilidades de estudar. Mas quando queremos nos especializar em plantas de alimentos balanceados, para onde vamos? Para onde vamos estudar? E em el mundo ocidental, por lo menos, só temos 2 oportunidades de fazer um pós-graduado em alimentos balanceados, que é a Universidade de Kansas e o SFT, Swiss Institute of Feed Technology, junto com a Universidade de St. Gallen. Há vários cursos de segundo grado, mas em nível superior, solamente temos 2 oportunidades. Então, é uma dificuldade que temos. E o outro, ter pessoas, equipos em la planta de alimentos balanceados capazes de gerenciar adequadamente os processos. E a pergunta sempre é muito sencilla, porque todos nós sabemos, em geral, os conceitos, mas por que não os aplicamos? Não? Quem não sabe o que é produtividade? É fazer mais com menos, não? Todos sabemos. Pero mais alimento com menos energia. Muitas vezes chegamos em la planta e pedimos qual é o consumo de quilowatts por tonelada para moler, para pelletizar, ou o consumo em geral. As pessoas não sabem. Então, como quero fazer mais com menos se não nem sequer sepo, não? Mais alimento com menos pessoas. Qual é a minha meta? Qual é o objetivo para o ano que vem? Hoje, hago, por exemplo, 500 toneladas por homem. Pelo ano que vem, qual é meu objetivo? Não? Mais alimento com menos tempo, etc, etc. Como está a gestão dos tempos dos processos? Será que não é possível produzir mais em los processos que tenho? Será que fizemos o trabalho de medir se efetivamente estamos maximizando o uso de todos os processos, de todos os equipos que temos em la planta de alimentos balanceados? Então, é um conceito sencillo,
pero muitas vezes não lo aplicamos. E para mim, eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha, uns anos atrás, depois em Suíça, e entendo mais ou menos uma diferença que temos nós outros latinos e, por exemplo, em Europa. E nós outros temos, por exemplo, Brasil é praticamente um país campeão de trás ao revés de produtividade. Somos muito malos em produtividade. Se miramos os dados de OSD ou outros mecanismos que avaliam isso, nós somos muito malos. Não sei como está a Argentina, mas em geral, na América Latina, somos muito parecidos. Somos muito improdutivos, tanto com os equipos quanto com as pessoas. E por que isso acontece para mim? Primeira coisa que, em geral, nós não temos muita objetividade. Chegamos na planta e começamos a pensar no que vamos fazer hoje. Um alemão não é assim. Quando chega de manhã, sabe exatamente que vai fazer das 8 às 9, das 9 às 10, etc. e tal. Mas está tudo estabelecido. Qual é a objetividade que temos? Quanto tempo gastamos em falar sobre futebol, em el cafecito, etc, etc. Outra coisa, os latinos em geral são azedores, les gustam fazer as coisas. Pero como fazemos é uma outra coisa, não? Deixa que lo hago. Pero como? Às vezes não tanto, não? Não nos gusta planear, improvisamos, nos gusta improvisar, fazer as coisas de qualquer maneira. Não temos o hábito de mirar detalhes. Fazemos a grosso modo, não medimos muito. Ganhamos por hora e não por produtividade. Muitas pessoas pensam que chegam de manhã às 7h30 e saem às 18 horas, têm direito a ganhar salário. Não é assim. Temos que ganhar por lo que fizemos, lo que ganhamos durante o dia. Então não podemos pagar por horas, temos que pagar por produtividade. Essa é uma falha que temos. Estudar os trabalhos, as tarefas. Quantos de nós sabemos quais são as tarefas que uma equipe faz, ou uma pessoa faz que agrega valor e as que não agregam valor? Trabalhos úteis e inúteis. A cronoanálise, como cronoanalisamos, medimos os tempos, será que está tudo bem? Estudo de los processos, causa, efeito, tempos e movimentos, etc. Taylor, 1890, nos ensinou a fazer isso, estudar os processos, etc. E tal. Em geral, quando miramos plantas, miramos que esses conceitos básicos e ensinados há muito tempo não são utilizados. E gestão por indicadores, solamente gestionamos o que medimos, e só gestionamos bem o que medimos bem. Então, se barra o resultado, barra a produtividade. Também há um conceito muito importante que é a diferença entre eficiência e eficácia. Em geral, nós usamos as duas palavras como eram iguais, mas são muito diferentes. Eficácia tem a ver com obter resultados, aumentar os lucros, as ganâncias da companhia. E eficiência é fazer como o chefe falou, fazer. Se está errado, ok. O homem mandou, eu lo hago. Isso não é ser eficaz, isso é ser eficiente, não? Então, um colaborador cumpre o procedimento, mas quando percebe um possível risco ou uma possibilidade de melhoria, sugere modificação. Ineficiência, não. Lo hago porque o homem mandou fazer. Outra coisa também, tudo começa com sonho. Todos nós outros sonhamos em la vida. Mas o sonho não leva a lugar nenhum. Precisamos transformar o sonho, os passos são em objetivos. Objetivos têm que ter algum parâmetro. Por exemplo, eu quero graduar-me em um curso superior, ou quero conhecer a Alemanha, ou Espanha, que seja. Pero meta é o que efetivamente é muito importante. Meta e ter um método. Método significa caminho para a meta, Então, tenho que ter a meta, o caminho para a meta. Significa que temos que ter uma flecha para início e fim e valores. Tenho que pôr valores. Isso serve para um processo de pelização, para um processo de molenda, para um processo de dosificação, o que seja. Início e fim e valores. Tenho que pôr valores. Isso serve para um processo de pelização, para um processo de molenda, para um processo de dosificação, o que seja. Incluso para minha vida particular. Se não tenho metas, se não tenho métodos, não vou para lugar nenhum. Bem, uma outra coisa que sempre temos que nos preocupar com nós outros, também com as pessoas que trabalham
com nós outros. Solamente vamos a ter sucesso se todas as pessoas que trabalham com nós outros vão a ter sucesso. Então, a pergunta é que Dali intenta responder: quais são as bases para o sucesso de uma pessoa? E isso é mais ou menos comum para muitos autores. A primeira coisa, temos que ter conhecimento. Se não conosco bem os processos, ou uma planta de alimentos balanceados, que seja qualquer outra planta, ou na outra fábrica, temos que ter conhecimento técnico e de gestão. Se não o temos, não adianta, podemos trabalhar o tempo que queremos e nunca vamos a ter sucesso. Então, a primeira coisa, se quero operar uma planta, tenho que conhecer profundamente todos os processos, desde a recepção de matéria-prima hasta o despacho do alimento. Segunda coisa, habilidade, que é a capacidade em transformar conhecimento em prática. De nada adianta ter o conhecimento se não consigo praticá-lo. E aí entra montão de estratégias que temos que ter para nós outros e para as pessoas que com nós outros trabalham. Como vou vender os projetos? Como vou involucrar as pessoas para motivá-las, para comprometê-las, etc, etc. E poderíamos falar uma hora ou 2 horas solamente sobre isto, não? Temos que ter estratégias, temos que ter método para isso. E, finalmente, temos que ter vontade e capacidade para tomar decisões, assumir riscos, ter atitude. E esse é o problema que a ONU hizo uma pesquisa no mundo e somente 25% das pessoas, uma pesquisa em 45 países no mundo, somente 25% das pessoas têm vontade para assumir riscos. A maioria não quer. Mas se não assumo riscos, não vou a ter sucesso. Não há outro caminho. Então, quero ter sucesso, tenho que correr riscos, tenho que assumir e posso errar. Solamente pode errar quem faz alguma coisa. Bom, podemos pedir agora o que uma empresa precisa para ter sucesso, também conforme Dali. Quais são as bases? Se não tenho uma das pernas, não vou a lugar nenhum. Quais seriam? Uma estrutura física, que são edifícios, máquinas, equipos. Como está a minha planta? Como está? Se está muito mala, tenho que tentar fazer projetos e convencer a empresa para invertir, porque se não vai invertir, não vou ter sucesso, e nem tampouco a empresa. A outra coisa, gestão, temos que ter um método para buscar as metas que vamos estabelecer. Se não tenho métodos, não vou a lugar nenhum, porque vamos sempre improvisando. Temos que saber cada tarefa como tem que ser hecha, e tem que ser estudado como melhor fazer, e não fazer de qualquer maneira. E, finalmente, temos que ter pessoas capazes, motivadas, comprometidas. E isso, Dali chamava de human hardware e software. E vamos falar um pouco sobre isso agora. Bom, sobre edifícios e coisas assim, planta, processo, conceito. Os processos têm que ser capazes de produzir dentro das especificações. Então, temos que ter para cada processo especificações. Outra coisa, sistema de gestão, ter método, caminho para método, para meta, e recordar que solamente gestionamos o que medimos e solamente gestionamos bem o que medimos bem. E pessoas, gestão de pessoas, não se pode ter uma planta nota 10 com pessoa nota 5. Então, se quero ser o primeiro do mundo, ou o primeiro de Argentina, tenho que ter as melhores pessoas. E não pude ter medo de ter isto, tenho que buscar isto, porque senão, e temos que medir também, tudo tem que se medir, como se mede as pessoas. E no final, tenho uma sugerência aí para quais são os indicadores que podemos usar. E depois também, como já falamos, precisamos conhecer. O que na planta de alimentos temos que conhecer entre tantas coisas? Pero a primeira é os estándares e especificações. Tecnologia e gestão de los processos. Então, temos que conhecer os estándares. Eu divido a planta de alimentos balanceados em 16 mesoprocessos. E esses 16 mesoprocessos, deveríamos, por lo menos, controlar os efeitos que devemos alcançar em cada um deles. Não? E depois vamos controlar as causas. Mas, pelo menos, os efeitos temos que controlar, e daqui um pouco vou falar por quê. Para cumprir o quê? Os requisitos nutricionais, pero também para cumprir a legislação local ou internacional para os mercados objetivos. Então, temos que conhecer para quem queremos vender e nos ajustar para isso.
Por exemplo, em Brasil temos a legislação básica para plantas de alimentos balanceados, que é a Instrução Normativa 04 e a Instrução Normativa 65. Não há como. Temos que conhecer os conceitos básicos de HACCP, se queremos fazer um alimento de qualidade. Então, temos que conhecer os riscos físicos, químicos e microbiológicos, além de los nutricionais. E depois um montão de outras coisas que precisamos e, finalmente, saber praticar efetivamente os conceitos de traçabilidade, que é um dos manuais do HACCP. E assim, temos muitas coisas que temos que conhecer. Bom, vamos entrar agora um pouco sobre método, ok? Quase todos os livros, se nós outros miramos sobre gestão, vamos mirar que as funções de la gestão está dividida em 4 coisas. A primeira coisa que uma pessoa que quer gerenciar ou gestionar alguma coisa precisa planear. E planear significa estabelecer metas e o método. Como vou conseguir as metas? Sem metas não vamos a lugar nenhum. Então temos que estabelecer as metas. A segunda coisa, aí sim, depois que planeamos, vamos executar, pelo não antes sair fazendo as coisas. E finalmente, depois temos que controlar, chequear, fazer análise de los dados e finalmente actuar corretivamente. Quando nós outros queremos ter sucesso em um plano de gestão ou de qualidade, a primeira coisa que temos que ter certeza é que as pessoas que estão trabalhando com nós outros têm a predisposição de actuar corretivamente. De nada adianta controlar, chequear, se não queremos agir corretivamente. Então, temos que estar abertos e sempre, quando alguma coisa não passa bem, não fazer de conta que não miramos, mas temos que ter atitude, temos que agir. Então, o professor Deming, de Japão, nos ensinou, é um americano, mas foi para o Japão, nos ensinou o ciclo PDCA, que é a ferramenta que quero falar um pouquinho. E vem em encontro dessas coisas. Isso serve para qualquer plano, seja HACCP ou qualquer plano de gestão. Primeira coisa, então, planear significa definir as metas. Então, a primeira coisa, se quero gerenciar, gestionar bem, tenho que estabelecer metas. E metas têm uma flecha, não? Como se diz? Flecha. E tem que ter um número, um indicador, um estándar. A segunda coisa, temos que fazer, definir os métodos. Como vamos atingir a meta? Como temos que fazer cada tarefa, cada coisa, para conseguir efetivamente alcançar? E, na prática, por exemplo, em HACCP, chamamos isso de procedimentos operacionais estándares, não? Então, temos que ter os pós. Antes aún de executar, temos que organizar os recursos. De nada adianta sair, não? Fazendo as coisas sem organizar os recursos. Incluso os recursos humanos temos que educar, temos que formar, temos que treinar essas pessoas. E aí sim, partimos para a execução de las tarefas e tudo que queremos fazer. E coletando e registrando os dados. Quando estamos coletando dados, vamos checar se a meta está sendo atingida. Estamos alcançando a meta ou não? Se não estamos alcançando a meta, o que normalmente as pessoas tendem a fazer? Pelo menos em Brasil. Reduzir a meta. Isso não é sábio. Essas pessoas não vão para lugar nenhum. Então, a primeira coisa, vamos refazer o PDCA para tentar melhorar o método e não tentar reduzir a meta. A meta temos que subir-la sempre, não? Porque senão se queda muito fácil, não? E finalmente, se não estamos alcançando, temos que actuar corretivamente. Então se cerra o PDCA. Isto funciona muito, muito bem em plantas, em matadeiros, em plantas de alimentos balanceados, que eu apliquei muito. E uma ferramenta muito, muito interessante em esse sentido é associar ao PDCA o diagrama de Ishikawa, ou seja, a espinha de peixe, que é a famosa espinha 6M. Né? Como a matéria-prima está interferindo em minha meta? Como as máquinas, os equipos estão interferindo em minha meta? As medidas, como medimos? O meio ambiente, a mão de obra, como está? Os métodos, como fazemos as coisas, como está interferindo em minha meta? E aí sim, com esses dois, podemos construir
os POS, não, os procedimentos operativos estándares. E podemos, com cartas de controle, mirar isso aí. Vamos avançar um pouco mais sobre isso. Então, temos que definir as metas. E como definir as metas? Como sabemos qual é a melhor maneira de definir metas? A melhor maneira de definir metas é sempre procurar o efeito. Então, cada processo, nós temos que conhecer os efeitos que queremos buscar. Por que fazemos? Porque o que temos que cuidar a la recepção? O que temos que cuidar em la molienda, em la mezcla, etc. Tal. Porque um efeito sempre é algo que, se não alcançado, vamos afetar o custo do produto vendido. Significa que, se nós não resolvemos, não alcançamos o efeito e o item controle, vamos afetar o custo do produto vendido. Significa, vamos aumentar o custo do pollo. Então, temos que sempre mirar a primeira coisa. Quem são os efeitos? Quais são aquelas coisas que o processo tem que entregar? Se não entregar, vai aumentar o custo do pollo vivo. E vamos avançar um pouco. Vou trabalhar principalmente os indicadores de efeito. E o PDCA também deve ser usado para metas de melhoria. Não somente para resolver problema, estabelecer as metas em el princípio, mas se estou aqui, cada semestre ou cada mês, cada ano, tenho que avançar. Por exemplo, quilowatts por tonelada. Quanto tuvo ano passado? Quanto tenho este ano? Quanto quero o ano que vem? Toneladas homem. Quanto eu tinha? Quanto quero ter? E para isso se usa também o PDCA. E vamos construindo e vamos avançando. Em geral, nós facilitamos muito as coisas e sempre pedimos mais e mais recursos. Em geral, em meus diagnósticos, que tenho 249 coisas ou pontos críticos que podem afetar de uma forma ou outra o desempenho dos animais em uma planta de alimentos balanceados, quando fazemos o diagnóstico completo, 70% das não conformidades, eu tenho plata suficiente para pagar. Imagina a empresa de vocês. Custa quase nada. Então, sempre queremos mais recursos, pero não usamos adequadamente os recursos que temos em nossa planta. E a importância do plano de ação. Então, vamos falar assim, quando tenho que fazer um plano de ação? Sempre que o processo sai do limite. Então, temos que ter, por exemplo, granulometria, 800 micras, mais menos 50, 750, até 850. Cada vez que sai fora, tenho que fazer uma ação corretiva. Segundo, quando se quer fazer uma melhoria, também tenho que rodar o PDCA e fazer um plano de ação. Painel de pilotagem, porque não adianta muito ir rezar em el domingo para que as coisas melhorem. Ajuda, sim, mas temos que agir, não? Temos que ter um painel de pilotagem com semáforo verde, está tudo bem, amarillo, atenção, e rojo, temos que agir. Não há como, temos que ter um painel para isso. Certificar-se de que as ações foram realizadas. Porque muitas vezes manda o mecânico, o mantenimento, fazer, mas ninguém checa. E aí? Será que a ação foi feita, e foi feita bem feita? Foi feita com eficácia ou não? A causa fundamental foi encontrada, sim ou não? E esse seria um plano de ação. Se pode fazer em Excel. Eu isso muitos anos. Por exemplo, eu tenho aqui em Molienda, tenho um problema, uma ação que tem que ser feita. Descrevo a ação, se está em rojo, alguém tem que actuar. Em final do dia, tudo tem que estar amarillo ou verde. Então, durante o dia, podemos ter algo rojo, mas em final do dia, tudo tem que estar verde. Todos os problemas de molienda, de mescla, de pelletização, etc, etc. E podemos trabalhar isto em Excel. Também Covey, um autor americano que trabalha muito gestão, não? Em seu livro, 7 hábitos de las personas altamente eficazes, nos orienta sobre a gestão do tempo. E diz o seguinte, temos coisas que são importantes e urgentes, coisas urgentes e importantes, não? Importantes e urgentes. Temos coisas que são importantes e não urgentes. E temos coisas não importantes e urgentes e não importantes e não urgentes. O que Covey diz para nós outros? Um bom gerente, um bom supervisor nunca deixa algo importante ser urgente.
As pessoas que todo dia estão, não consigo fazer as coisas porque estou... Você está mal. Você não está bem. Uma pessoa, um bom gerente é uma pessoa calma, que tem as coisas sob controle. Porque tudo que é importante trabalha em este quadrante. Quando as coisas importantes, hace tudo antes para que nunca uma coisa importante seja urgente. Porque senão vamos a ter problemas. Não? E quando tudo é urgente e importante, com certeza vamos perder o emprego. Podem ter certeza. Então temos que trabalhar acá e talvez um pouco acá. Isso temos que delegar, passar para pessoas menos qualificadas e coisas aqui. E se estamos acá, temos um problema. Bem, para mim, e era uma lei sempre quando trabalhava em las empresas, eu diria o seguinte: um gerente solamente pode estar involucrado com 25% do seu tempo em coisas operacionais. E um supervisor, máximo 50%. Isso não significa que o supervisor e gerente se quedem na sala, na oficina, pero não está involucrado, vai visitar os trabalhadores em la planta para ver como fazem o trabalho. Escutam o que falta, mira como fazem o trabalho. Será que não tem uma melhor maneira de fazê-lo? Não há. Que é um trabalho útil, que é um trabalho inútil? Estudar todas essas coisas para que é como um time de futebol, não? Que o treinador não chuta, não defende pelota, não faz nada. A função é planear, estudar e todo isto, e assim deve ser um gerente, um supervisor que quer ter sucesso em el futuro. Bom, sobre tipos de liderazgo. Temos basicamente tipos de liderazgo, o autoritário e o liberal. Em este meio temos um montão de alternativas. E um bom gerente, em geral, um bom supervisor é alguém que consegue migrar um pouco um jogo de cintura. Quando se pode ser um pouco mais liberal, vamos ser um pouco mais liberal, pero quando se tem que ser mais duro, vamos ser mais duro. Pero vamos combinar as coisas e quem faz o jogo conforme combinado, está tudo bem. Então, e aí o liderazgo carismático, que também é uma liderança um pouco atípica, não? Mas temos que cuidar do que queremos ser. Em el curto prazo, esse é o problema. Esse, em geral, consegue resultados melhores em el curto prazo, o autoritário. Mas em largo prazo, não há como essa pessoa sobreviver. Porque é uma pessoa, eu, todo o tempo. Temos que falar nós. Nós somos importantes. Nós fazemos as coisas certas e erradas. E não eu hago as coisas boas e vocês as coisas malas. Isso não funciona em largo prazo. Então temos que cuidar muito que liderazgo somos e como trabalhamos isso. Poderíamos trabalhar muito esse tema aí. Bom, personas. É como um time de futebol. Temos que buscar os melhores jogadores, não? Então, recrutar, selecionar, educar, treinar e motivar. Cuidar do local de trabalho. Quando eu entro nas plantas de alimentos balanceados, tem cada muitas plantas que se entra, é um local muito sujo. Uma planta de alimentos balanceados, como na cozinha, tem que estar limpa. Se nós outros entramos numa planta de alimentos balanceados e saímos sujos, é mau sinal. E muitos, por incrível que pareça, parece que quando saem sujos, que trabalharam. Não, porque não fizeram seu trabalho antes. Uma planta de alimentos balanceados pode e deve ser limpa, porque é uma cozinha. Estar sujo não é sinal que está bem, ou que estou trabalhando muito. Outra coisa, por que seu trabalho é importante? As pessoas precisam saber, cada uma que está aí, trabalhando com nós outros, precisa saber para se motivar, precisa saber por que meu trabalho é importante, não? Escuchar, temos que escuchar para elaborar os procedimentos, as instruções de trabalho, temos que elaborar com eles. Não adianta nada em tentar implantar um programa de WhatsApp ou qualquer programa de trabalho hecho em la oficina. Temos que construir um plano de qualidade em la planta, com as pessoas, discutindo as coisas em el local de trabalho, porque senão não funciona. Eu implantei muitas vezes e sempre quando tentamos fazer isso em la oficina, não funciona. Funciona porque alguém tem que controlar e outro lo hace. Pero isso não é normal. O normal é que as pessoas estejam motivadas e comprometidas e que hagam o que foi combinado. Isso só tem uma maneira. Construir essas coisas com eles e responder e
y aceptar a su contribución. Plano de sugerência, escuchar. Alterações no local de trabalho, não devemos fazer nada, nenhuma modificação sem falar com as pessoas que já estão. Chegar de manhã e proponer uma mudança no local de trabalho de um empregado, sem falar antes com ele está errado. Tem que participar, senão não vão se motivar, porque tem que se sentir responsável como dono desse local de trabalho. Temos que dar elogios, repreensão 1 minuto, tem que ser muito rápido. Hoje está bem, que hubo, hoje está mal. Muito rápido, não se quedar muito tempo com as pessoas, porque senão vamos ter problemas. Outra coisa importante, tudo que medimos, e já miramos que sem medir não gestionamos, e se medimos, temos que dar o feedback. Se não damos o feedback, as pessoas não se motivam. Então, por que estou anotando? Por que estou coletando um dado? Para fazer isso e isso aí. E temos que devolver para as pessoas, dar o feedback como estão. Se estão bem, ok. Se estão mal, vamos juntos lá, vamos tentar melhorar isso. E ter uma forma de recompensa, temos que recompensar as pessoas. Ter um plano de participação em los resultados ou algo mais sencillo. Pero as ideias buenas precisam ser valorizadas, senão as pessoas não se motivam. Uma outra coisa muito importante, treinamento, educação. Há trabalhos muito importantes que dizem que 70% das coisas que nós fazemos todo o dia, fazemos subconscientemente. Alguém recorda hoje de manhã como se diz? Escovou os dentes? Como? Alguém se lembra quantas vezes isso assim, quantas vezes acá, quantas vezes assim? Como quando hoje de manhã manejou o auto? Sabe por onde passou, todos os lugares, os detalhes, os carros que passaram? Não. Porque manejamos subconscientemente. Então, fazemos todas as coisas quase. E ano passado, os japoneses falaram que é 95% do trabalho científico saiu, que 95% das coisas que fazemos durante o dia, fazemos subconscientemente. Então, cada pouco, temos que treinar, incluso nós outros, como escovar os dentes, como manejar, cada 3 meses, uma semana, conscientemente, para formar o subconsciente de uma maneira boa. Por isso, sem treinar, sem educar os empregados, não vamos conseguir fazer as coisas que queremos fazer. Não há como. É como um iceberg, não? Acá podemos mirar, então, o professor Raff, que diz para nós lá no SFT, no Schweiz Institute of Heat Technology, esse professor é de gestão, e falava o seguinte, nós temos que motivar as pessoas. E isso, essa figura, e disse, o que é melhor? Um burrico que não quer andar, é melhor batê-lo ou poner uma, como se chama em cenoura? O que é melhor? O que queres? Temos 2 maneiras de motivar os empregados. Nós podemos elegir isto, pero a cenoura, em largo prazo, para manter as pessoas na planta, etc., a cenoura é muito melhor que tentar bater, e etc. e tal. É como um burrico, não? Não adianta. Bom, pessoas, trabalho em equipo. Qual é a diferença entre essas 2 fotos? Qual é a diferença? Rapidito. E tem uma pelota e outro time tem muitas pelotas. O que é melhor? Ter várias pelotas ou uma sola? Uma sola. A pelota há um objetivo solo: entregar o melhor alimento da Argentina. Fazer a melhor molienda de Argentina. Fazer a melhor dosificação de Argentina. Há uma só. Todos têm que trabalhar para essa direção. Se todo mundo tem uma pelota e joga cada um para um lado, não funciona. Então, cuidado. As pessoas, e às vezes olvidamos que as pessoas que estão no piso da planta não raciocinam, não pensam como nós outros. Pensam sim, são como nós outros também. Então, precisamos mostrar qual é a pelota, qual é o objetivo, qual é a meta que temos em cada jogo que estamos fazendo, em el caso, os processos que fazemos na planta de alimentos balanceados. Então, é muito importante. Será que os empregados de minha planta sabem efetivamente o que queremos em cada processo ou não? Se não sabem, não vão poder ajudar. Custos. Custos é uma coisa muito importante, e por essa pizza, essa gráfica usou isso a primeira vez em 1995, 91, porque não ganhava plata, não tinha como ganhar plata para invertir em los molinos, em la dosificação,
E estávamos pensando com a equipe de planta, qual é a estratégia? Por que não ganhamos plata? E pensamos em construir esse gráfico aqui, onde essa é uma empresa, uma integração avícola em Brasil, ano passado, 94,52% do custo, ano passado, foi matéria-prima. O custo de transporte do alimento de la planta hasta las granjas, 2,81. O custo de produção, 2,67. O custo de molienda, 0,28%. O custo de periodização nessa planta, 1,09. E aí perguntamos, por que não ganhamos plata para cambiar os molinos? Não há alguma coisa errada? Como vamos passar por um molino, 95, 94, 93% do custo, e um molino malo, que custa 0,28. Algo está errado, não? Então, temos que ter muito cuidado com essas partes de custo, porque, em geral, por lo menos em Brasil, os empresários, em geral, pensam que o molino é como maíz. Quando passou por el molino, se foi. O molino se queda 10 anos, e se cuidamos, pode se quedar 15 ou 20 anos. E se não ponemos um molino bueno, vamos moler mal durante 10 anos, 15 anos, e não custa nada. Estragamos toda essa parte que são as matérias-primas. Então, temos que ter muito cuidado isso. Em Brasil, por lo menos, mais de 40% de todo o pressuposto, gastos de uma integração, é alimento balanceado. 43%, 45%. De todos os gastos. Embalagem, energia elétrica, tudo. Segundo, mais de 70% do custo do animal vivo é alimento balanceado. E mais do que 90% do custo é matéria-prima em alimento balanceado. Então, se não invertir em 2,30, como é o caso desta empresa, ou hasta 4, que seja, ou 5, parece não ser uma boa ideia. Então, isso para reflexionar, para pensar. Por isso, necessitamos de algumas coisas. Por exemplo, apresentar buenos projetos, precisamos melhorar os projetos. Quanto tempo dedicamos para isto, para pensar como fazer melhor, proponer projetos? Outra coisa, capacidade de argumentação, como podemos financiar, qual é o payback, e, enfim. Ter um equilíbrio maior entre os equipos. Por exemplo, a nutrição, por lo menos, por isso sempre digo, nós somos os primos pobres. Controle de qualidade, produção, engenharia de planta, em geral somos os primos pobres. Os primos ricos quem é? A pessoa de suministro, que compra, e o nutricionista. Então, se não fazemos um trabalho bueno, em conjunto, para o melhor da companhia, vamos prejudicar muito e passamos matérias-primas buenas, passamos uma receita buena por uma cozinha que não é buena. E aí não tem como fazer um alimento bom. Por isso também temos que desenvolver provedores competentes e confiáveis de equipos, de automatização, etc. E finalmente, não podemos ter medo de errar. Quando nós temos que provar para a empresa que o que prometemos, estamos entregando. Se erramos em el projeto, temos que falar para o dono. Erramos, porque senão não vamos ter a confiança para receber mais plata. E agora vou passar muito rápido, não vou entrar aqui, que não sei como está meu tempo. 5 minutos. Rápido, isso vocês vão ter, por exemplo, indicadores de produtividade. Então, por exemplo, índice de produtividade geral da planta. Quanto estamos... O coelho de Poteia é capaz de produzir 30 toneladas horas. 30 vezes 8 ou 10 são 80 toneladas por hora. Então, no final de uma hora, quanto produzimos? Sabemos isso? E no final do dia, no final da semana, e no final do mês, quanto usamos os processos? Quanto conseguimos? Então, é muito importante. Então, tem uma série aqui, toneladas homem, consumo de energia elétrica, então, mermas, né, que é um tema interessante, planos de alimentos balanceados, não? Então, um conjunto de indicadores para os seres mirar depois, se querem. Aqui, pessoas, como podemos mirar se o equipo está bem, o turnover de los colaboradores, quantas faltas têm, quantos atestados médicos têm, se falta muito, se tem atestado médico, não podemos puni-los, temos que ver por quê, para motivá-los para mudar, porque cambiar empregados é a pior coisa que podemos fazer. Eu trabalhei muitos anos com isto, porque a chance de contratar o melhor do que temos é somente 50%.
Então, o segredo é não cambiar. O segredo é ter estratégias para convencer, para criar um ambiente bueno e retener efectivamente as pessoas e ter uma estratégia para isto. E para isto tenho que medir. Se não medo, não tenho como ter planos de ação sobre isto. Mas também não podemos aceitar, porque ele é autoritário em geral, lhe gusta muito mandar embora, não? Como se diz, mandar? Despedir. E isso é muito, não adelanta nada. Outra coisa, indicadores de qualidade. Por exemplo, molienda, granulometria, dispersão, calentamento, são indicadores de efeito acá. Dosificação, não? Mescla, etc. Acá, de custos, não? O que um gerente de planta deveria conhecer bem, os custos, porque está na cozinha. Como vai vender um alimento sem saber os custos? Não? Então, deveria saber. E, finalmente, deveríamos ter um painel de pilotagem para os indicadores. Mesma coisa para os planos de ação. Deveríamos ter um painel de pilotagem. Qual por exemplo, toneladas produzidas, qual é a meta da semana, por lo menos? Não? E como estou? Para horas paradas, por exemplo, para DGM, não? Para granometria e micras, enfim. Como estou? E deveríamos ter um painel de pilotagem. Se não tem um software, hágalo em Excel. Eu hice muitos anos para 5 plantas e funciona muito bem em Excel. Não precisa muitas coisas. Não? Então, finalizando, importância de medir. Solamente gestionamos o que medimos. A importância de medir bem. Solamente gestionamos bem o que medimos bem. Importância del mostreo e laboratório para medir. Outra coisa, pilares para o sucesso de las pessoas. Eu e meu equipo. Temos que ter conhecimento técnico e de gestão. Temos que ter habilidade para praticar efetivamente o conhecimento. E, finalmente, atitude. Não? Assumir riscos e fazer as coisas como devem ser hechas. Isso, às vezes, vamos errar e vamos ter problemas. As funções de administração. Temos que ter metas, método, e temos que ter, então, tempo para isso. Temos que executar. O primeiro passo é reunir e preparar os recursos, depois educar as pessoas e depois vamos executar solamente. Chequear. Temos que colecionar os dados, registros e análise, controle estatístico e processo. Todos que fizeram uma escola superior aprenderam CEP, né? Controle estatístico de processo. E por que não aplicamos em las plantas muitas vezes, não? E, finalmente, actuar corretivamente. E generar planos de ações e projetos. Opa! Outra coisa, usar o PDCA, para quê? Para ajustar os processos fora de las especificações. Então, temos que saber a primeira coisa, que são causas especiais e que são causas normais. Por exemplo, molino. Qual é uma causa normal? O desgaste do martillo. Todos nós sabemos que quando o martillo gasta, aumenta a granulometria. E temos que ter uma ação, mas isso é previsível. Pero uma causa especial, por exemplo, em molino, caiu uma pedra, um hierro, rompeu a criba. É uma causa especial, não? Ou desplazamento de criba. Se há causas especiais, uma boa planta não precisa ter causas especiais. Ou muito eventualmente. Temos que acreditar nisto. É possível porque eu trabalhei muitos anos. Então, classificar as causas que atuam sobre os efeitos de uma forma e controlá-los. Ou resolvo, ou controlo com mais intensidade. As coisas que atuam sobre os efeitos que nós outros queremos controlar. Parâmetros de melhoria, estabeleça metas semanais mensais. Buscar a menor variabilidade possível em cada processo. E a variabilidade em los processos se mede por sigmas. Por exemplo, quando olhamos a granulometria, não? Se mira a dispersão, há um número que todos nós outros buscamos, que é 2. Que é esse 2? Sigma. 2 sigmas. Queremos, em la granulometria, alcançar 2 sigmas, para saber se a variabilidade entre a menor partícula e a maior partícula está bueno. Então, é um exemplo típico como podemos trabalhar com esses 6 sigmas. Última. Missão de la planta de alimentos balanceados. Todos devem saber, desde o guardia até o chofer. Entregar o alimento dentro das especificações nutricionais, de segurança e de custos. Esta é a missão. E temos um montão de coisas que temos que cuidar para conseguir fazer isto. E para isto, a função de gerenciar bem os processos
é tão importante quanto ter uma planta excelente. Por isso, há muitas plantas no mundo, malas comparado com outras, e fazem um alimento tão bueno ou melhor que plantas que são muito mais automatizadas e são muito melhores, porque são muito buenos em la gestão de los processos. Então, não desista. Use o máximo possível os recursos que têm. Muitas graças. Muy interesante el tema y a veces poco tratado en las reuniones de este tipo. Yo quería preguntarte si hay alguna forma, sé que existe pero no tengo mucho la idea, en gestionar lo que es inocuidad del alimento, o sea, lo que es seguridad alimentaria, con gestión de riesgos y con calidad, porque muchas veces se habla de la nutrición, de la calidad nutricional del alimento, muy separado. Hago un alimento de mucha calidad nutricional, pero por ahí sin una buena inocuidad. Sé que existe algo de ISO 22000 o algo que está gestionando eso. Y segundo, si podrías explicarme un poquito lo que es Six Sigma y cómo se puede actuar, colocar acá. Ok, muchas gracias. Basicamente, quando instalamos o HACCP, e ISO 22000 está incorporando os conceitos de HACCP, porque a ISO 9000 é uma ISO que é muito dedicada para mecânica, para química, processos mais exatos, de ciência mais exata. Pero produzir animais é para pessoas que são fibrosas, porque há muitas variáveis que são difíceis de controlar, não? Porque são vida, não? Então, essa parte assim, então, general, porque esse programa de HACCP visa a segurança alimentar. Então, pero não cuida do custo, por exemplo, produtividade, e não se ocupa também da nutrição, dos riscos nutricionais. Então, eu sempre uso o mesmo programa, o HACCP, ou daqui pouco ISO 22000, para fazer tudo junto. Qual é difícil, mas não é tão difícil. Por exemplo, quando vamos a receber uma matéria-prima em uma tolva, o caminhão chega e vamos descarregar em la tolva. A pergunta é: tem em esse processo de descarga em la tolva algum risco físico? Sim ou não? Existe um risco químico? Sim ou não? Existe um risco microbiológico? Sim ou não? Aí, há um risco nutricional? Sim ou não? E há um risco de custo? Há uma oportunidade de fazê-lo mais barato do que estamos fazendo? Sim ou não? E aí podemos, então, se a resposta é sim, vamos avançar em criar o quê? Vamos estabelecer a primeira coisa na meta. Pero antes de estabelecer a meta, temos que instalar temos que saber onde estamos. Então, temos que medir durante 3 meses, por lo menos, todos os dados que temos, reunir os dados durante 3 meses e sabemos onde estamos. Estamos acá. Isso está bem ou mal? Podemos melhorar ou não? E aí estabelecemos as metas. E as metas têm que estar estabelecidas em la base qual é? Mi base, nos 3 últimos meses, e o benchmark, que pode ser teórico ou pode ser mi competente. Então, o processo para mim era o mesmo. Para mim, sempre utilizei o HACCP como uma ferramenta de gestão também, involucrando todos os pontos críticos para inocuidade, para a produtividade e para a nutrição. Sigma, quando nós outros estudamos processos, uma maneira, como sabemos se um processo é de qualidade? Um processo de qualidade é um processo que tem pequena variabilidade. E como medimos a variabilidade? Através de uma conta, é uma forma matemática que se chama calcular a capacitância ou a capacidade do processo de entregar o que estabelecemos. E isso se mede em sigmas. Então, o resultado desta conta, que há uma conta que se calcula, então se pode, e aí vem a pergunta, quantas plantas de alimentos calculam os sigmas? Diria que 6 sigma, por isso pulso lá, talvez. Porque 6 sigmas em plantas de alimentos não precisamos. 6 sigmas vamos precisar para um automóvel, uma turbina de avião, por lo menos onde eu volo, não? Porque não quero cair. 6 sigmas se precisa para medicinas, para medicamentos. Para plantas de alimentos, 2 sigmas está bem. Por exemplo, para granulometria se usa 2 sigmas.
Então, o sigma me mostra a dispersão. 2 sigma está um pouco mais disperso. 6 sigmas estamos muito estreito. Muito pouca variabilidade. Ok.